Bom estarmos aqui, disse Pedro. Aleluia! Pedro olha para Jesus, bom estarmos aqui, Senhor. Eu gostaria de compartilhar, irmãos, palavra breve, Eita Jesus, me ajuda nós. no Evangelho de São Mateus. Evangelho de Mateus, no Novo Testamento, é o primeiro do Novo, né? Se alguém estranhou dizer São Mateus, né? Não fique estranho não, porque é uma questão de tratamento. Amém? Alguém chama você de Senhor, alguém de Senhora, porque é questão de tratamento. Amém? Não é colocando Mateus lá em cima, nem Pedro lá em cima, ninguém não. Isso é questão de tratamento. E às vezes muitas pessoas ignoram, né? Não é só Mateus, é Mateus. É questão de tratamento, irmãos. Só isso. O que vai mudar, eu chamo assim, tratamento. Quando eu casei, há uns 25 anos, eu acho mais, aí eu cheguei no Recife, com minha esposa, e ela nova. Aí o rapaz lá do hotel disse, senhora, isso dirigindo para minha esposa, né? Senhora, ela olhou assim e fez, não me chame de senhora. Ela não aceitou chamar ela de senhora porque é nova. Entendeu, irmãos? Mas é questão de tratamento. Entendeu? Às vezes a gente tem que aprender alguns tratamentos para tirar a ignorância da mente. Amém? Se alguém chamar de São Mateus, São Pedro, São Tiago, São Paulo, isso aí não é nada ignorante, não, tá bom, gente? Então vamos aprender o que é um tratamento. Quando está defeito de um juiz, né? Como é que ele fala? O Senhor vai dizer, então o juiz do Senhor, vai, excelentíssimo. Mas de quem falar uma palavra diferente. Agora, nem todo mundo é doutor, viu? A palavra doutor encaixou em um monte de gente, até deputado, o pessoal chama de doutor, que não é. Só quem é doutor é quem termina doutorado. Seja lá de que área seja. Só quem termina doutorado é que é doutor. Médico não significa que é doutor. Tá bom? Eu sei que a gente chama o médico de doutor, mas para ele ser doutor tem que ter doutorado. Qualquer pessoa vai ser chamada de doutor, tem que ter doutorado. Se alguém o chama, é melhor fazer uma correção. Aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, Evangelho de Mateus, capítulo 16, antes de ler, Jesus pega os discípulos, 12 discípulos, e faz uma bela caminhada com os 12 discípulos. Ele tira do anel do mar da Galileia, estava todo mundo no mar da Galileia ali, Jesus e os discípulos, aí ele queria uma conversa em particular com aqueles discípulos, era algo que ele queria tratar pessoalmente com cada um deles. Aí Jesus tira todos eles do anel do mar da Galileia e sobe em direção a Cesareia de Filipe. E lá vai Jesus para Cesareia de Filipe. Foi indo para aquelas bandas lá. Quando ele chega lá, ele e os 12 discípulos, só eles 12, ou melhor, só ele e os 12 discípulos, aí ele vai fazer um tratamento com aqueles grupos de 12. E o tratamento é esse. Capítulo 16, 13. Indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? 14. E eles responderam, um dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então lhe afirmou Jesus,
Bem-aventurado és, Simão Bajonas, porque não foi a carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Se quiser deixar aberto, ele vai continuar. Então Jesus levou os discípulos para a cidade de Cesareia de Filipe. E chegando lá, Jesus então vai fazer um tratamento, porque eles estão esse homem particular. Ele olha para aqueles homens e faz: vocês aí, o que é que o povo diz quem eu sou? Aí eles começam a falar: Senhor, uns dizem que tu é Elias, aquele profeta do Velho Testamento. Beleza. Aí o outro diz: não, uns dizem que tu é Jeremias, aquele do Velho Testamento que escreveu toda a passagem do cativeiro. Beleza. Aí o outro disse: Senhor, outros dizem que tu és um dos profetas do Velho Testamento. Tá bom, ótimo. Mas, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Então Jesus foi direto naqueles que ele queria fazer um tratamento. E muitas das vezes Deus vê nós naquela agonia, naquela dificuldade da vida, aí Deus quer fazer um tratamento na nossa vida. E muitas das vezes Ele nos leva para um lugar para Ele conversar conosco. E muitas vezes nós dizemos: Deus, eu estou numa solidão, numa tristeza, numa agonia, ninguém fala comigo, mas Deus está ali para ouvir você. Ele quer fazer um tratamento em você. Pegou um criguinho aqui na minha garganta. Então ele quer fazer um tratamento. Aí, depois que ele faz a pergunta, ele diz: Senhor, tu és o Filho de Deus vivo, do Deus Altíssimo. Ou seja, Pedro foi tomado pelo Espírito Santo essa revelação. E quando Pedro, cheio do Espírito Santo, revela que ele é o Cristo, aí Jesus se admira. Se admira porque Jesus queria fazer ele uma espécie de um pente fino. Quem é mais espiritual? Quem é mais espiritual? Aí ele percebeu que Pedro era o homem mais espiritual daquele momento. Aí Jesus, depois que diz: Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus está ali colocando Pedro como líder da igreja do Senhor. Pedro então ele recebe a liderança da igreja do Senhor. Pedro totalmente espiritual. Aí Jesus então senta com eles e diz: olha, deixa eu dizer mais alguma coisa a vocês. Vai ser necessário os sacerdotes, os anciãos me pegarem, os soldados deram uma tapa em mim, e vão bater em mim, vão me massacrar, vão me matar e eu vou ter que ressuscitar. Aí aqueles discípulos olhando para Jesus. Aí Pedro olhou e fez: Senhor, peraí, Senhor, isso não vai acontecer contigo, não. Calma, Senhor, isso não vai acontecer contigo, não, Senhor. E conversa essa, tu vai morrer, não, Senhor. Deixa essa tua conversa maluca. Aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, arreta de mim, Satanás, porque não cogita com as coisas de Deus. O que eu tiro dessa lição para mim e para você?
que há momento da nossa vida que a gente está bem espiritual. Mas tem momento que a gente está o quê? Carnal. Porque Pedro, minutos atrás, estava com Jesus, com o Filho de Deus. Estava na maior revelação da vida. Era o melhor daqueles discípulos ali, mais espiritualmente. Mas minutos depois, estava lá Pedro dizendo isso aqui, ó. No mesmo capítulo 16, o versículo 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seu discípulo que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. 22. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Então observe aqui que aquele Jesus que estava tão espiritual, cheio do Espírito Santo, porque só quem revela quem é cheio do Espírito Santo. Ninguém revela da carne, não. Da carne só é carne, não sai nada. Mas quando é cheio do Espírito Santo, aí vem revelação lá do alto. Porque tudo vem do alto, nada vem da terra, tudo vem de cima. Então sempre Jesus apontou de cima e nunca de baixo. Sempre Jesus guiou para cima e nunca para baixo. Porque as coisas vêm de cima. Aí quando Pedro estava ali totalmente cheio do Espírito Santo, de repente Pedro é o inverso agora, tentando reprovar Jesus. Não, Senhor, isso não vai acontecer contigo não. Mas Deus, arreta de mim, Satanás. Jesus mandou Satanás sair de perto de Pedro. Amém? Amém, irmãos? O que podemos tirar? Que às vezes é um momento da nossa vida que a gente está lá em cima e às vezes está lá embaixo. Às vezes está bem espiritual, mas às vezes está bem carnal. Mesmo na igreja, mesmo orando, mesmo jejuando, mesmo caminhando certo, mas é um momento da nossa vida que a gente está um pouco carnal. Porque não adianta você dizer: eu jejuo, eu sou espiritual. Não, meu irmão, Pedro aqui andava com o dono da terra, com o dono do espiritual, com o dono da vida, mas ele estava aqui carnal. Ele estava reprovando Jesus. Ele estava ali reprovando o que o Senhor estava falando. Ele estava ignorando ali o Senhor. E Jesus não aceitou essa ignorância dele, essa reprovação. Ele disse: arreda, Satanás. Glória. Esse mesmo Pedro, Jesus chama ele, chama Tiago e chama João, e deixa os 9 lá embaixo, e disse: vamos agora lá em cima da montanha, vamos subir ao Monte Hermon. Vamos lá em cima, eu, você e vocês dois, nós 4, só nós 4. Vamos lá em cima, porque eu tenho algo a revelar para vocês. O próprio Jesus disse: olha, entre vocês aqui, alguém antes de morrer vai ver um pouco da glória do reino de Deus. Foi o que Jesus disse no capítulo 17 deste mesmo livro. Vamos dar uma leitura aqui no capítulo 16, já no versículo 28, no final. Em verdade vos digo que há um dos aqui que se encontram, de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. No capítulo 17, 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante dele o céu
rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Eis que apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se quereis, farei 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro novamente voltou ao espiritual. Lá atrás Pedro era espiritual, depois foi para carnal, agora subiu espiritual novamente. Porque quando ele viu ali Jesus sendo transfigurado, aquele sol no olho dele, nunca tinha visto antes, já viu uma promessa anterior, no capítulo anterior, que não morreria, que veria a glória do Pai. Naquele momento, quando ele viu aquele rosto sendo transfigurado, aquela luz imensa, aquela claridão, aquela roupa linda, Pedro então começou a pensar: ele é o rei. Ele é o rei dos reis. Eu estou vendo na minha frente. Ele é o rei dos reis. Aí Pedro disse: Senhor, quer que eu faça aqui tenda? Uma para o Senhor, outra para Moisés e a outra para Elias. Pedro estava muito espiritual ali. Mas nesse espiritual que Pedro estava, lá vem a carne novamente. Porque aquelas tendas que ele queria fazer ali era comemoração à festa dos tabernáculos, ou seja, não teria que Jesus passar pela cruz. Pedro queria pular essa etapa da cruz. Pedro já queria já comemorar o reino de Deus, ou seja, Pedro não estava mais pensando na morte da cruz. Aí Deus começou a ver aquela palavra de Pedro. Aí Deus então entra em cena, ele manda uma nuvem, e a nuvem vem, envolve todo mundo. Quando envolve Jesus, Deus fala exatamente assim: este é o meu filho amado Pedro, escuta ele. Deus então corrige Pedro naquele momento ali, porque Pedro estava querendo pular a morte da cruz, já comemorar a festa dos tabernáculos, ou seja, já comemorar a vitória. Pedro já queria pular o principal, que é a morte da cruz. Aí Deus disse: Pedro, escuta o meu filho. Olha cá o texto. Versículo 5, falava ele ainda quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu. E eis que vindo da nuvem uma voz dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouve. É o que Deus disse para Pedro: escuta ele. Não é escutar Moisés, não é escutar Elias, é ele, Pedro. Moisés já passou, Elias já passou, agora a vez é ele, Pedro. É ele que tem a fonte da vida, é ele que tem a chave do inferno, é ele que tem a chave da vida. É tudo agora ele. Escuta ele agora, Pedro. Deus estava ali naquele momento corrigindo Pedro, porque Pedro então queria pular a etapa da cruz, a do sofrimento, a da dor, a da agonia, a das lágrimas, a do choro. Pedro queria pular tudo isso. Eu quero dizer para você nessa tarde, tem pessoas que podem estar dentro da igreja, mas muitas das vezes vai querer passar a mão no seu cabelo, quer passar a mão no seu pecado, tentando enganar você. Tem muita gente que está na igreja, vê você no pecado, vê alguém no pecado e fica passando a mão, fica encolhendo a mão, fica escondendo o pecado. É melhor